Oi, gente. Eu sou Rosane Jerônimo, eu sou terapeuta especialista na área clínica institucional, pedagoga, docente de ensino superior, psicanalista, neuropsicopedagoga, psicopedagoga, psicomotricista. Então, eu trabalho numa instituição como psicopedagoga, psicanalista e psicomotricista e trabalho na clínica como neuropsicopedagoga e psicanalista, né? Separado, a gente tem os quadros a separar. Então, estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre, né, o TDAH, né? Então, a gente tem vários materiais que avaliam o TDAH. Tem os materiais, esses aqui são pagos, né? Tem um custo. E tem os materiais gratuitos, que são as escalas que nós encontramos online. Nós temos a escala do SNAP 4, que tem, na realidade, ele tem 26 itens, porém no Brasil só são liberados 18 itens, né? Onde a gente tem os pontos caracterizados para contagem de uma sequência a outra, e contabiliza-se 6 itens, e esses itens são caracterizados de acordo com cada parte de critério. Nós temos também as escalas que são utilizadas. Essa aqui é a mais nova que tem, que foi lançada pela cadê o nome dela? Edilene, dos professores. Pena que eu perdi o curso, teve um curso bom, maravilhoso. Esse aqui você envia direto para os professores, para casa. Os outros você tem opções, né, para crianças, adolescentes. Tem de adulto, eu não comprei ainda, não comprei. E o de pais, né? Você tem critérios a avaliar, você tem a escala, você tem a Conners, né? A Conner também, você tem a Conners, ó, para professores e para pais, onde você tem os critérios de contagem de pontos e as respostas, né, de 1 a 3, valendo, que é de 0 a 3, as pontuações, aonde a pontuação para a versão dos pais conta 58 pontos e para sala de aula com os professores 62 pontos. E você tem as escalas que você encontra, né? Você encontra essas escalas aqui, gente. Vocês encontram nos sites, tá? Para baixarem, ó. Essa aqui das crianças e essa daqui dos adultos, tá? Então ela vem assim, ó. Todo mundo deve conhecer essa. Essa aqui é o SNAP 4, né? Essa, ó. Você vai pegar elas assim, ó. Ela assim verdinha, ó. Verdinha, então essa daqui é que tem 26 itens. Só que essa parte aqui, a gente só analisa até o 19. É 19? É. A gente utiliza a outra parte. A gente não utiliza a outra parte porque no Brasil não foi autorizado, né? Esse critério, que é até 18. Então, a gente vê 6 sintomas até de 1 a 9, né? Bastante ou demais. E de 10 a 18, também bastante ou demais. Os outros sintomas, se fosse usar todos, seria somado e dividido por 26, para achar o critério. Mas no Brasil só é permitido até 18. E essa escala de adulto também, olha, que tem as duas partes para você analisar, né? E ele utiliza o critério também de 1 a 9 para verificar se tem quatro itens que estejam nessa frequência, né? Frequentemente. Então, assim, essas escalas aqui você encontra gratuita, muito, muito bom. E assim, você tem várias alternativas. Por exemplo, você pode pegar, eu pego essas escalas, eu coloco no formulário e envio para a escola para me adiantar.
ou mando o papel, depende muito, né? Então, assim, a gente tem esse livro aqui, gente, é muito maravilhoso. Com a Nova Lei, é lógico que ele ficou para trás, mas assim, o que ele tem de conteúdo a oferecer aqui, de uma triagem a ser feita com os pais e professores, e as indicações que ele dá para a escola e para os pais, é muito boa. Então, assim, ele oferece uma triagem para você que o pai vai ter que analisar, e o professor também, tá? E dando 2 exemplos, pelo menos, de que tem acontecido o caso que é apresentado. Então, assim, ele pergunta se tem agressividade quando é contrariado, se desafiando o professor, o comportamento, com as ideias. E aí ele vai tendo, em relação às atitudes com os professores, as atitudes com os pares, as atitudes em rendimento escolar, em foco de atenção e comportamento, né? Então ele faz todo isso. E isso é baseado no DSM-5, né? Nessa escala do SNAP. Aí, com os pais, ele verifica a relação com os pais, a relação com os familiares, a relação de desempenho e rendimento escolar, a posição com os pais, e do comportamento. E aí é realizada também uma sequência de orientações para a família e uma sequência para a escola. É muito bacana. E a autora aqui, tá? A Lilian Cunha, ela dá um modelo de anamnese, tá? Ela também sugere atividades a serem executadas. Ela tem, atividades, né? As provas piagetianas, que são excelentes para avaliar o nível, né, da operação funcional da criança. Ela tem Uno, família, ela tem jogos, ela tem indicações de tudo que aquela criança pode operar e qual a atenção dessa criança mediante a isso, qual o comportamento dessa criança, como que essa criança reage com esses níveis de funcional. E ela também, determina aqui os critérios, de acordo com, né, o critério A, o critério B, o critério D. Ela dá as indicações de atividades lúdicas para a intervenção, para trabalhar com esse TDAH, com esse déficit de atenção. Ela trabalha essas funções com essa criança. Ela também determina que o caso, né, para a produção do relatório. Ela dá um feedback de um relatório de um paciente X, e ela dá essa discriminação muito boa. Ela também tem aqui, a escala do SNAP, tá? Do SNAP 4. Ela tem essa hipótese diagnóstica, né? Que é o levantamento de hipóteses que a gente dá para a área médica, quando a gente manda os resultados com a tabelinha. Ela dá a adequação curricular para a prática pedagógica. E também gosto muito do livro aqui, tá? Dos pais, que tem todas as determinações, tá? Pra gente entender o escalamento dessas crianças, os resultados. E também dá, tá, como que você deve fazer a sua avaliação quantitativa. Se você não sabe, você precisa comprar, tá, os livros para te orientar. Então, assim, você precisa entender como é analisado o fator de acordo com a escala que você vai aplicar. Então, assim, o resultado da regulação emocional, qual é o fator alto, baixo, o fator da hiperatividade, impulsividade, o fator do comportamento adaptativo,
o fator da atenção. Então, ele te mostra, tá, um caso também sendo, olha, operacionado, corrigido, tá? Aonde ele tem a escala para você e tem a síntese desse caso. Ele mostra para você a síntese desse caso e te dá uma base para você montar o seu relatório técnico, tá bom? Então, assim, tudo é ótimo aqui, maravilhoso, para você entender o que seja essa parte de escala do TDAH. Então, ele aqui, ele comenta para você como é que é feita a operação do déficit de atenção, da hiperatividade, quantos itens tem. No TDAH que você faz com a criança, né? Também a gente tem aqui o exemplo da correção do caso, apresentação do caso, a idade do caso, a tabela, a síntese do caso, né? Você tem a verificação do fator, tá? Do fator 1, do 2, do 1 hiperatividade, 2 déficit, tá? Então, você vai analisar o caso. Você tem as tabelas, tá? Com percentil, os scores. Você tem todo o estudo, tá? Psicométrico. Você tem a descrição da amostra. Você tem um feedback sobre os critérios. Critério A, desatenção. O impulsividade, né? Do A. E você vai analisando com a criança esse critério. Então, essas escalas você compra, tá? Na editora, ó, custa R$260 a folha de aplicação. Você compra o seu PDF para você aplicar. Porque, gente, os testes têm que ser original. O teste tem que ser original porque você tem que guardar esse teste por um tempo de 5 anos. Ninguém pode ver esse teste, só você. Só que você tem que guardar ele por 5 anos. E se a justiça determinar que você tem que apresentar, você vai apresentar. Senão, esse teste vai ficar guardado no seu arquivo durante 5 anos para você ter como comprovar que você aplicou esse teste e que foi a criança que fez, o pai que fez, enfim. Você não precisa mostrar o teste para o pai. Você apenas pode perguntar para ele e você vai fazendo as suas anotações para auxiliar na sua síntese, tá? E também você vai ver a aplicação. E com os professores, você vai mandar para eles, né, a folhinha. Esse aqui é o que você encontra na internet. E o novo, que é esse aqui, né, que é o livro também, que tem aqui, ó, os scores, tem as tabelas, tem o teste, tem aqui dentro para você olhar, né, os resultados. Olha, o teste é um bloquinho, eu não tô com um bloquinho agora, eu tô com um feed, mas é um caderno com várias páginas, né, e a folha de correção. Então, dentro dele também vem, tá? O ano escolar, tudo que tem. A folha de correção, olha. Aqui é a folha de correção, onde ele dá também esse feedback e mostra para vocês essa versão dos professores, né? E como é que foi esse aluno. E ele tem uma pequena introdução para perguntar para a professora. E ele tem os indicadores, né? Os indicadores, onde ele vai analisar o déficit de atenção, comportamento, problemas de aprendizagem. Muita gente fala que
Ah, mas neuropsicopedagogo não analisa o comportamento. Não, não analisa o comportamento mesmo. O comportamento que é analisado é esse funcional dele na escola, em casa e no meio da sociedade. Esse comportamento, esse ajuste de acordo com essa operação de transtorno que a gente tem que avaliar, né? É essa que é a nossa finalidade. A gente utiliza o baralho, né, para caracterizar se a criança reconhece a emoção que ela deve ter, né? Ela está visualizando, se ela reconhece essa expressão facial, se é essa prática. Então, assim, a gente faz essa busca dessa funcionalidade desse comportamento mediante a essa operação, essa funcionalidade da criança. Se ela tem essa oposição ou se ela tem essa hiperatividade. Então, não é uma análise emocional, né? Ela quer saber como que o cérebro opera mediante a essa função, né, de correlacionar com o outro, correlacionar com os lugares. Então, assim, é muito bom, você tem bastante material para estar analisando, rastreando o déficit de atenção e a hiperatividade e impulsividade. E quando você faz o seu relatório técnico, né, você emite nele a sua síntese. Você vai botar lá e você vai analisar isso num paciente que tenha o caso por mais de 6 meses, que é o indicado. E agora, com essa lei que saiu 30 de novembro de 2021, do TDAH, da dislexia e desses distúrbios de dificuldades na linguagem, vai ser melhor. O profissional vai ter como capacitar o professor. O professor está mais habilitado a produzir um relatório aonde ele vai pontuar esses sinais, porque o professor está na sala de aula. Quem melhor para avaliar esse aluno é esse professor. E todas essas escalas não são materiais restritos, tá? Ele é um material que o pedagogo pode usar, o fono pode usar, o especialista pode usar. Inclusive, teve até uma pessoa, né, que está fazendo pós-graduação em psicopedagogia e questionou um post meu de capacitação para os professores que já tem na grade deles a função de verificar o posicionamento do aluno, analisar os aspectos que ele falha e fazer relatório. Então, assim, a pessoa questionou que isso é trabalho do psicopedagogo. Não é trabalho do psicopedagogo somente. O professor estuda. O professor é habilitado a identificar as dificuldades do aluno, a ensinar esse aluno, a relatar sobre esse aluno, e a escola já tem a obrigação de encaminhar esse aluno mediante a queixa do professor. Então, gente, a lei só veio para auxiliar e dinamizar mais, agilizar mais esse caso, para que o professor faça mais detalhes, enriqueça o relatório dele e encaminhe para a área médica, tá? E o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, o terapeuta educacional vai auxiliar nessa produção, porque ele vai depender do relatório do professor, tá? Então, assim, o pedagogo já estuda para isso, já é capacitado para isso, para fazer esse rastreamento. Ele faz esse rastreamento diariamente e faz os relatórios que ele já faz convencionais direto durante o ano inteiro. Só que agora ele vai fazer um relatório mais preciso para que a escola encaminhe para a área médica específica. Tá bom, gente? Então, se gostou, dá um like, curte, compartilha, faz uma mentoria comigo,
tá? Uma mentoria de 1h30, onde você pode aprender muito mais, onde você pode aprender uma anamnese completa para essas áreas que você quer descobrir, tá bom? Então, ó, deixa um like aí, curte, compartilha, porque o YouTube, ele tem que entender que o vídeo é útil. E assim, vocês não dão curtida, não compartilham, o YouTube bota lá para baixo ou então bloqueia as minhas postagens, tá bom, gente? Então, ó, tudo de bom para vocês. Me segue lá nas redes sociais.